paciente tem que entender o limite dele, né? Porque se ele for até o limite e ultrapassar esse limite, eu costumo dizer que é como se fosse uma barrinha de energia. Igual de videogame, ele vai esgotar aquela barrinha de energia e depois para ele recuperar vai demorar mais. Se ponha para fazer mais exercício, mais movimento, né? Em vez de gritar pro filho pegar alguma coisa no quarto, levanta o bumbum e caminha até o quarto, em vez de ficar gritando pro filho. Por quê? A hidratação vai ajudar não só no resfriamento do corpo, pensando na intolerância ao calor, né? Mas ela também vai ajudar na fadiga. A gente sabe que a desidratação, ela é um fator que causa fadiga. Olá, consegui! Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Rodrigo. Como é que você tá? Graças a Deus, tudo certo por aqui. Primeiro fala um oi aí você também, né? Que aí depois eu te apresento formalmente, né? Seja bem-vindo ao Esclerose Múltipla Brasil. É um prazer imenso você estar aqui conosco, sabe? E eu lembro, eu sempre falo isso nas lives, né? Eu lembro quando a gente criou esse canal aqui em 2012. Uau! Sabe? 10 anos. Nós começamos no Facebook, depois a gente migrou para cá e continua no Face, né? Mas aqui no Brasil acaba que o Instagram tá mais em evidência, né? Sim. E a gente hoje com 25 mil seguidores é muito... Acho que é uma felicidade nossa. A gente hoje faz 6 eventos por ano, né? Tem esse canal. E são vocês, né? Assim, que são o nosso parceiro, né? Igual você tá aqui hoje conosco, né? E todas as pessoas que participaram aqui conosco da live. Então, assim, seja super bem-vinda, que a casa é sua. Eu falo muito... Mas você vai ver que eu vou só levantar para você cortar aí, tá, Juliana? Fala um pouquinho de você, depois eu te apresento formalmente. Perfeito. Eu que tenho que agradecer imensamente pelo convite de vocês da Roche. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Acompanho vocês, não desde 2012, mas já acompanho vocês há bastante tempo. E estar aqui, para mim, é uma honra muito grande. Obrigada de coração. E feliz, né, por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e de algo, eu falo que de algo que eu gosto tanto, que é ajudar, né, as pessoas que têm esclerose múltipla. Então, eu falo que faz parte da minha missão, que eu sei que de vida, que eu sei que também faz parte da missão de você e do Dr. Thiago. E é muito bom a gente poder ajudar e mostrar qual o caminho, né, que eles podem seguir para ter qualidade de vida, para viver bem, como eu gosto de falar, né? Então é importantíssimo isso. E esses canais, a gente sabe que o principal tratamento, né, além da medicação, da física, enfim, é a educação. Quanto mais eles conhecem a doença que eles têm, né, mais eles têm manejo, mais fácil vai ser de se cuidar e de viver bem. Então é muito, muito bom para mim estar aqui com vocês hoje. Eu e o Thiago, a gente gosta muito de uma palavra que chama, a nossa empresa inclusive chama Empoderei Saúde, né? A gente gosta muito dessa palavra de empoderar, né? Assim, todo mundo tem que ter o conhecimento. Mas eu vou te apresentar aqui formalmente, né? Então, assim, ó, a Juliana é fisioterapeuta, é especializada em fisioterapia neurofuncional e aprendizagem motora. Ela tem mestrado, né, em ciência e atividade física. Ela é fundadora da Balance Fisioterapia, né? E como ela mesma mandou para mim, eu acho que está bom, eu acho que está excelente, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco hoje, né, assim, sobre qualidade de vida, né, na época do calor, né? A gente sabe que os extremos de temperatura, né, podem levar a piora de alguns sintomas ou aumento da fadiga, né? Mas aí, assim, o tema da live é o verão, porque no Brasil, né, hemisfério sul, perto da linha do Equador, o calor tá chegando. Você tá falando da onde? Qual cidade? Eu sou aqui de São Paulo, capital. São Paulo, capital. Tá frio aí? Como é que tá aí? Não tá frio não, mas não tá aquele... De manhã, de tarde faz aquele calor mais forte, daquela chovida, a noite tá fazendo um friozinho. Mas os pacientes já estão sentindo o calor aqui, já tô recebendo vários relatos já dos nossos pacientes aqui. Então por que a gente vai falar, então, né, como manter a qualidade de vida do paciente com esclerose múltipla durante o verão? A primeira coisa é porque o verão barra calor pode piorar a qualidade de vida, né, Juliana? A gente sabe que algumas coisas, como a fadiga,
sintomas paroxísticos, né? Que às vezes é piorar um sintoma prévio do paciente. Como é que você vê isso aí no seu dia a dia aí na clínica, né? Como é que você tem visto aí esse dia a dia com os pacientes? A gente sabe que você não mexe só com esclerose múltipla, né? Mas falando com os pacientes de esclerose múltipla. Bom, é bem claro, assim, que a gente vai percebendo nos pacientes de EM, que vai chegando outubro, vai chegando novembro, dezembro, aí começa a aumentar os números de queixa, começa a aumentar o número de falta, falando, eu tô me sentindo mal hoje, tá muito quente, eu não vou. E a gente tem que fazer todo um trabalho de explicar para eles, que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Que apesar de estar com calor, apesar de estar se sentindo com piora do sintoma, que ele precisa fazer o exercício, né? A gente vai tomar, obviamente, nossos cuidados, que a gente vai dar essas dicas, e entre eles, né, o ambiente climatizado. Então a gente se preocupa que o ar-condicionado esteja bom, que esteja funcionando, que o ambiente esteja fresquinho para que eles possam fazer um exercício com qualidade, né? Mas é muito comum. Chega essa época do ano, começa aquele chororô de que tá muito quente, de que, ai meu Deus, eu tô muito fadigado, que eu não vou conseguir fazer o exercício, e aí a gente começa a estimulá-los mostrando ao contrário, né? Que eu sei que tá ruim, mas você consegue ficar melhor se você fizer, se você vier pra físio e realmente se cuidar. Eu vou falar um pouquinho dos sintomas que podem acontecer, né? Até para a gente poder traduzir. Então, aqui na esclerose múltipla, né, a gente tem a fadiga, que ela pode ser tanto mental, né? Aquele paciente assim, não tô conseguindo nem ler mais. A gente usa um termo do inglês que é o fog brain, né? Que é a fadiga mental. Como esse cérebro enuviado, assim. E tem a fadiga física. E eu desenho aqui, eu tenho uma mesa que eu desenho nela aqui, sabe? Eu gosto de desenhar com os pacientes assim. Então aí eu explico para eles assim, ó, fadiga é aquilo que só você acredita. Você não consegue provar para a pessoa que você está tendo. É difícil. Porque 80% dos pacientes podem ter fadiga. E o calor é uma das coisas que pioram muito a fadiga, né? Então, assim, você falou uma coisa aí que é o ar-condicionado. Vamos falar um pouquinho desse tema, assim, do calor em específico, sem entrar primeiro nisso, né? Eu também oriento isso, né? Um ambiente refrigerado. Eu tava com rinite que o ar daqui, eu acho que não precisa dar uma calibrada. Eu não sei se você ouviu, até fiz o teste pro Covid e veio negativo. Sim, mas assim, porque minha voz tá um pouquinho anasalada. Então o que eu acho? Eu já falo pro paciente assim, olha, se você já dormir no ar-condicionado, você já vai acordar melhor. Hidratar, atividade física. Então fala um pouquinho para nós essa orientação mais geral, um pouquinho mais relacionado à fadiga, né? Aquele esgotamento que ele chega, às vezes, ele já chega na fisioterapia com fadiga, né? Já chega para você e já. Bom, é interessante falar sobre fadiga, né? É uma parte que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho um programa de acompanhamento para controlar a fadiga, chama Esquadrão de Fadiga. Que legal. Onde a gente foca no controle da fadiga mesmo. Então, a gente vai focar tanto na parte de exercícios, mas também na mudança de hábitos de vida, né? E quando a gente fala de calor, a intolerância a calor é um dos problemas, como você mesmo disse, que piora a fadiga, né? Então, quando a gente fala de fadiga, a gente tem que pensar em que ela vai ser causada tanto pela EM quanto pelos fatores secundários. E muitas vezes, os fatores secundários pioram muito, dentre eles o calor, né? E além disso, eu oriento bastante água, sempre vou falar de água. E a água, se possível, para eles, mais friazinha, né? Para eles tomarem cuidado com o sono, isso que você falou, usa o ar-condicionado para dormir. A gente sabe que o ambiente climatizado na hora de dormir é fundamental, ajuda você a ter um sono com mais qualidade, né? Principalmente quem mora em lugares quentes, como no Rio, no Nordeste, no Norte, né? Aqui no Sudeste, mesmo no Sul estão tendo altas temperaturas, né? Então, você conseguir dormir num ambiente climatizado faz muita diferença. Você aproveitar de roupas leves. Esses dias eu cheguei na Balance e tinha um paciente fazendo fisioterapia que tem fadiga com calça de moletom. Eu quase puxei a orelha dele. Eu falei assim, tá calor, meu, vem de bermuda, ou se troca aqui se você for trabalhar, mas de calça de moletom só quando tá frio, né? Agora não adianta. Então a roupa, a hidratação. Eu tava lendo, quando a gente tava me preparando aqui pra live, de algo que eu nunca tinha pensado antes, mas faz muito sentido. Até conversei com o pessoal do Esquadrão ontem. Em relação ao resfriamento prévio. Então, por exemplo, eu sei que eu vou fazer fisioterapia. Antes de eu ir pra físio, eu tomo aquele banhão bem gelado.
Ou eu ponho um balde com água com gelo e vou fazendo uma imersão, vou molhando o meu corpo para ficar mais frio. Para a hora que eu for fazer exercício, meu corpo não tá já meio quente, ele já vai estar mais friozinho e vai demorar mais para hiperaquecer, vamos dizer assim, né? Então eu achei muito interessante e os estudos falavam de bons resultados, né? Desse resfriamento prévio. Ou mesmo, por exemplo, eu vou pra praia nas férias. Eu vou pra praia mesmo. Antes de eu sair para ir pro sol, eu me banho de água gelada, eu já faço esse resfriamento prévio, do que eu fazer só depois que o calor aparecer. Então, eu achei essa ideia, essa teoria muito, muito interessante, tanto para o controle da fadiga quanto para o controle da intolerância ao calor. E além disso, eu falo muito em relação... Pode falar, desculpa. Eu também gosto de falar muito. Se eu estiver falando demais, você completa aí. Para recapitular, galera. A própria Juliana escreveu aqui assim, olha, eu tenho esclerose múltipla há 13 anos e sou adepta ao banho de gelo, né? Então você vê que as dicas que você tá dando, né? E você é especialista nisso, né? Então você já tá falando. Medidas simples, né? Não vai pra fisioterapia de blusa, calça de moletom, meia na altura do joelho, né? Que são coisas assim que a gente vê as pessoas, né? Chegam lá com a meia na altura do joelho. Então assim, usar roupas leves. Essa dica também, né? Que não é só uma dica, né? É um benefício que é comprovado. De resfriar um pouco a temperatura, né? Antes de fazer uma atividade física, antes de ir pra praia, antes de se expor, né, ao sol. Você falou da hidratação, né? A hidratação não tem uma quantidade máxima. E o paciente com esclerose só mínima. Às vezes, quando ele tem ali a incontinência urinária, ele não quer beber muita água, sabe? Porque assim, ele fica com medo de sair. Não, eu vou lá pra fisioterapia e se eu chegar lá, tô fazendo exercício, vaza um pouquinho do xixi, né? Então ele dá uma regulada no xixi. Então, assim, são coisas que ele tá fazendo de forma errada, né? Que ele precisa de hidratar, usar roupas leves, usar, né, assim, se resfriar um pouco antes de fazer uma atividade. E uma coisa que muda muito, que é um ambiente refrigerado, né? Total. E uma coisa também é quando chegar, dar uma descansada, né? Eu falo com meus pacientes, eu tenho que esperar você chegar no seu repouso. Porque se você não estiver no repouso, você não vai estar do jeito que a gente gostaria, né? Mas aí pode ir continuando nas dicas aí, desculpa ter te interrompido aí. Imagina, super complemento. E é muito importante essa ideia, essa dica do repouso, né? Ele sentar, dar aquela respirada, né? Tentar chegar um pouquinho antes para dar tempo de você realmente chegar, respirar. Em relação à água, né? Que nem você falou, não tem máximo, mas tem mínimo, né? E além da incontinência, às vezes eu pergunto assim, nossa, você bebe água? A pessoa responde, nossa, bebo muita água. Eu falo, uau, quanto você bebe de água? 3 copos. Aí eu falo, gente, 3 copos não é nada. Né? Mal e mal dá 1 litro. 3 copos, né? Então, a gente tem que aprender a entender quanta quantidade de água eu preciso beber. Porque a hidratação vai ajudar não só no resfriamento do corpo, pensando na intolerância ao calor, né? Mas ela também vai ajudar na fadiga. A gente sabe que a desidratação, ela é um fator que causa fadiga. A gente vai pensar, quem sente cãibra, quem tem espasticidade sente cãibra. A cãibra também é causada por falta de água e assim por diante, né? Vamos trazer a memória, né? Às vezes lapsos de memória também podem ser piorados por falta de água, então a água é muito importante. E o problema da incontinência urinária, a gente resolve de uma forma simples, né? Eu sempre oriento isso para os pacientes aqui, pro pessoal do Insta. É o seguinte, se você sabe que você tem a fisioterapia, sei lá, 10 horas da manhã, você vai tomar água até as 8. Espera 2 horas, fica sem tomar água, faz o seu xixizinho, vai pra física, depois da física você toma água. Né? A gente tenta adaptar dentro do seu dia a dia períodos que você sabe que vai sair, você para de tomar água 2 horas antes e depois volta. E você vai consumindo a água nesse meio termo. Porque isso vai ser benéfico para você. E você também não vai ficar desesperado. Meu Deus, a incontinência vai fazer xixi. Meu Deus, não tem banheiro. E eu não consigo fazer isso. Outro ponto, outra dica legal, né? Às vezes é a mudança nos seus horários. Por exemplo, se você faz fisioterapia meio-dia, talvez, na época do calor, seja interessante você mudar ou para o começo da manhã ou para o final da tarde, horários mais frios. Mesmo que o consultório esteja climatizado, né? Quando você entra e sai, não está climatizado na rua, né? Ainda não inventaram o ar-condicionado na rua.
Então, se você consegue pôr as suas atividades nos horários mais friozinhos, nem tanto na hora que você estiver fazendo atividade, mas no antes e no depois. Isso é muito importante, é uma dica bem legal, né? Que ajuda você a controlar esses sintomas, né? Esses problemas relacionados ao calor. O que o paciente está nos assistindo, ele já faz aquilo que você nos deu de dica, né? Que são coisas que são simples, né? Da roupa leve, do banho gelado. Uma aqui falou que toma banho de chuveirada na lona mesmo, no quintal, né? Eu já tomei banho de caixa d'água, banho de rio, né? De mangueira. Então, coloquem aqui nos comentários o que vocês fazem, né? E o que vocês não faziam e que acharam legal, e perguntem mais coisas, né? Uma outra coisa que o calor traz para os pacientes com esclerose múltipla é o que a gente chama de sintoma paroxístico. O que é o sintoma paroxístico? É aquele sintoma que o paciente já teve e que por um gatilho, que pode ser o calor, ele volta a sentir aquele sintoma. O paciente que saiu daqui agora, ele falou comigo, Rodrigo, voltei a jogar futevôlei. Porque ele fala que quando jogava futevôlei, ele teve visão dupla, né? O surto dele. A bola não via direito, né? E assim. E aí, e no calor, areia, correndo, né? Então ele falou que jogar futevôlei. Então uma das perguntas que ele me fez assim, será que agora no verão vai piorar? Aí eu falei com ele, cara, chega antes, dá uma hidratada, conhece ali o ambiente, tenta tomar o banho gelado, que eu não falava, mas eu vou falar com ele, né? Antes da atividade física, eu costumava falar depois também. Então o sintoma paroxístico, que é o paciente piorar uma coisa, e depois ele recupera com o repouso. Mas às vezes não dá para fazer repouso, né? As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão ficar o dia inteiro, vai pegar ônibus, metrô, carro, e pior. Essas dicas também ajudariam nesse sentido, né, Juliana? Assim, do que você está falando, né? Com certeza. E recentemente, até para ele é legal, né? Tem 2 dicas muito bacanas. Eu vou pegar aqui um exemplo, que a gente até deu de presente para os pacientes da Balance. É muito legal isso. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. É uma garrafinha que vem com uma toalhinha, né? Até personalizada da Balance. É aquelas toalhinhas de ginástica. E aí, o que eu falei para os pacientes? Para eles pegarem essa toalhinha, colocarem na garrafinha e encher de água gelada. E nos horários de calor, por exemplo, que nem o seu paciente, ele pode pegar e colocar nas áreas quentes, né? Cabeça, pescoço, nas axilas, que ajuda a refrescar. Né? Então é uma dica prática. Essa toalhinha absorve, né, bastante água, então ela vai ficar mais fresquinha do que uma toalhinha normal, mas pode ser qualquer toalhinha. Isso aqui é só charme. Mas ajuda. E, por exemplo, outra coisa que também é interessante que eu vi nos Estados Unidos, uma seguidora já tinha me contado e eu vi nos Estados Unidos, que eu achei muito legal, e tem no Mercado Livre que eu também pesquisei. É um ventilador de pescoço. Não sei se você já viu. Ventilador de pescoço? Não, nunca vi. Ele vem assim no pescoço, ele solta um arzinho, né? A gente sabe que o pescoço é uma área que fica muito quente, então se a gente resfria as áreas mais quentes do corpo, a gente consegue também abaixar a temperatura corporal. Então esse ventiladorzinho de pescoço é muito legal. E uma coisa bacana da gente falar também, não só dos sintomas paroxígenos, mas também da intolerância ao calor e da fadiga, é que a gente sabe que um dos motivos dessa intolerância ao calor aparecer é pelaquela lesãozinha no hipotálamo que vai dificultar a pessoa de suar, né? Não vai conseguir regular a temperatura do corpo. E a falta de suor, então eu quero saber de vocês aqui, ó. Já estou invadindo a live, falando para vocês comentarem. Me conta aqui nos comentários se vocês percebem que se vocês suam menos ou mais. Mas é uma tendência que os pacientes de EM, eles suam menos. E aí, o que acontece? Hiperaquece. Eu sempre uso o exemplo do celular. Se você larga o seu celular no sol, o que ele vai acontecer? Ele vai começar a funcionar mais devagar, porque ele ficou muito quente. E o seu sistema nervoso funciona igual. Né? E se você já tem lesão da esclerose múltipla, ele vai funcionar mais devagar ainda. Então, a gente tem que induzir o corpo a produzir suor. E eu estava também nessa minha pesquisa aqui, eu vi bastante estudo falando da influência do exercício aeróbico. Né? Então, às vezes a pessoa deixa de fazer exercício aeróbico. E o exercício aeróbico é um dos que faz com que o seu corpo estimule a suar. Então, é um dos exercícios que deve ser feito, principalmente na época do verão, para ajudar também esse controle da regulação de temperatura. Para tudo! Eu preciso da sua ajuda. Tá pra vir comigo? Eu preciso de 3 favores seus.
para ajudar nosso canal aqui a crescer no YouTube e mais gente conhecer sobre esclerose múltipla e como viver bem. O primeiro passo é você dar um like nesse vídeo se você estiver curtindo. O segundo passo é você se inscrever aqui no canal. Assim, o YouTube vai achar esse canal mais relevante e vai distribuir para mais pessoas. E o terceiro passo é você ativar o sininho. Com isso, você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E aí, preparado? Bora me ajudar? Então eu vou te deixar com o vídeo. Tchau! Você falou duas coisas interessantes, mas antes a Teresina falou que mora nos Estados Unidos, que lá na Walmart tem. Depois a gente procura esse link e compartilha para vocês aí. Sim, mas tem no Mercado Livre que eu já procurei. Isso. E interessante assim, que as pessoas estão colocando aqui que realmente suam menos, né? O suor faz parte do que a gente chama que é a termorregulação, né? Você citou aí o hipotálamo, que é uma coisinha lá no cérebro, né, que faz parte do diencéfalo. E ele pode, sim, ter alterações na neurobenite óptica, na esclerose múltipla e em outras coisas, né? Então, o paciente com esclerose múltipla, tanto aonde está a lesão na mielina, né? Que é como se fosse um fio encapado, né? Como esse aqui, né? E é igual aqueles fios desencapados que a gente tem em casa. A mielina serve para melhorar o potencial de ação. A gente até usa um exemplo que no normal é como se fosse um canguru pulando. E no paciente com esclerose múltipla é como se fosse uma lesminha, né? O caramujo andando. Só que quando ele está em repouso, continua sendo um canguru. Quando ele precisa muito daquela energia ali, né? A atividade física, o calor, ele exige mais esse controle. Então até o paciente ali no hipotálamo, ele, às vezes nem tem a lesão lá, mas só do fato daquela informação ter que trabalhar num local que ele já tem um problema, ele vai apresentar dificuldade. E você falou uma coisa aí muito interessante que é o exercício físico. O paciente ele chega para nós aqui, né, e fala assim: Rodrigo, qual que é o exercício físico que eu tenho que fazer? Por que que eu tenho que fazer? E se eu tiver uma perna mais fraca? Porque a gente é assim, né? A gente é humano, né? Então a gente anda sobre as pernas. Se a perna está com algum problema, não existe atividade física, né, Juliana? Então fala um pouquinho sobre atividade física e a gente vai falando mais aí sobre as coisas, né? Antes da gente começar, eu gosto de sempre comparar, porque às vezes as pessoas confundem bastante, né? Às vezes a gente usa como sinônimo, mas atividade física é diferente de exercício físico. Então, quando a gente fala de atividade física, é qualquer movimento que você faça que vai fazer com que você gaste energia, tenha gasto calórico. Limpar a casa, caminhar daqui até o shopping, subir escada, qualquer atividade física que você faça. Eu aqui falando, que eu tenho a minha descendência italiana, que eu falo mais com a mão do que qualquer coisa, eu tô fazendo uma atividade física, eu tô gastando caloria só de mexer minha mão e falar bastante aqui pra vocês. Isso é atividade física. Atividade física é importante a gente fazer, a gente tem que fazer, a gente faz todo dia, a gente considera. Mas aquilo que vai fazer diferença real na sua vida, e a gente pensando na esclerose múltipla, no controle dos sintomas, é o exercício físico. E qual é a diferença, né? O exercício físico é um tipo de atividade física, só que ele é orientado, planejado, estruturado, com repetições, com um tempo certo, com um objetivo, né? Geralmente o objetivo ou é melhorar a saúde, ou melhorar a forma física, ou melhorar um sintoma, ou melhorar uma dor, enfim, vai ter sempre um objetivo. Que é diferente do que eu subir uma escada só porque eu vou dormir na quadra. Então é diferente. Se eu fazer uma atividade física, eu vou fazer de uma forma contínua, eu vou fazer uma quantidade de repetição. Então isso é importante a gente entender. Então aqui a gente vai falar sobre exercício físico, algo que você vai fazer focando para sua melhora. Pode falar. E o interessante, né, que assim, estudo científico mostra que o paciente com esclerose múltipla, ele tem que fazer no mínimo 150 minutos de atividade física. Mas que o exercício físico aeróbico, que o simples fato de você vestir uma roupa, eu tô há algum tempo sem fazer atividade física, né? Então o que eu vejo assim? Outro dia eu fui ensaiar um retorno pra academia, né? Então só o fato de eu colocar a roupa, vestir o tênis, vestir a bermuda, a camisa, aquilo ali mudou minha cabeça completamente, né? Porque a gente libera o que a gente chama de neurotransmissores, né? Em especial dopamina e serotonina ali. E isso diferencia muito o que é atividade física, que eu falo assim, carteiro que anda o dia inteiro, né? Ele faz atividade física. A gente da área da saúde, a gente limpa a casa o dia inteiro. Quem limpa a casa o dia inteiro, entendeu? Então assim, isso já é atividade física, isso já é uma forma de se proteger.
porque a atividade física é um fator de proteção. Então, eu vou te pedir umas dicas, assim, para dentro de casa. Não vamos falar de exercício ainda não. Vamos falar da atividade física. Aquilo que a gente está falando aqui. Tipo assim, pô, Rodrigo, dá uma dica aí para suas pacientes quando elas estão lá, ou limpando a casa, ou indo pro trabalho. Porque às vezes é só mudar o tênis já ajuda, né? Como é que seria isso aí? Total. Um dos meus personagens, ele fala, né, de exercício físico de modo geral, que a gente tem que ir, né, pôr a roupa, no caso a gente faz online, ele falou, liga o computador, não importa como vai ser, mas põe, troca de roupa que você não sabe como vai ser, mas vai. Esse é o primeiro ponto. Mas, falando sobre atividade física, que é tudo que faz a gente gastar calorias, é se movimentar ao máximo, né? A vida moderna, ela traz muita facilidade pra gente, mas ela também traz muito sedentarismo. Então, se você vai mudar de canal com o controle remoto, eu vou pedir o iFood, eu mando o porteiro colocar no elevador para não ter que sair da minha casa para pegar, né? Então, o que faz para melhorar a atividade física? Se ponha para fazer mais exercício, mais movimento, né? Em vez de gritar pro filho pegar alguma coisa no quarto, levanta o bumbum e caminha até o quarto, em vez de ficar gritando pro filho. Eu vou buscar o iFood, eu moro em prédio. Sobe de escada. Eu moro no 15º andar. Ok, não sobe os 15 andares. Mas sobe 2, sobe 3, né? Às vezes eu vou daqui até a farmácia que é na esquina e eu vou de carro. Por que eu não vou a pé? Né? Essas pequenas trocas que mudam muito são escolhas, né? E eu posso escolher levar 5 garrafas de água pro quarto para não ter que sair de lá, ou eu posso levar uma que vai me obrigar a andar até o bebedouro, encher a garrafa e voltar. Já estou aumentando a minha atividade física. Então, propor a fazer mais movimento. Fica a dica aqui para quem já está nos assistindo, né? Assim, ó. E foram dicas interessantes, né, do dia a dia. Eu mesmo já levo, sabe aqueles... Tipo aqueles galão de 20 litros, só que menor. Eu já levo de 1,5 litro pro quarto. O iFood, eu moro em casa, né? O cara chega na porta da minha casa, entendeu? Controle remoto, a gente é assim. Mas é interessante, né? O simples fato da gente ir lá, tentar mudar o canal, ir até a cozinha, igual você falou, subir um lance de escada. Pô, gente, não vai subir os 10 andares, mas desce no 9º e sobe 2 lances de escada até o 10º, né? Assim, por que não, né? Sim, exato. Às vezes vai de ônibus, desce na estação antes, né, do trabalho, né? Então, assim, eu acho que isso aí é uma coisa que cabe a nós, que lidamos com pacientes, que a atividade física é um fator de proteção que a gente deve fazer. Mas vamos falar um pouquinho de exercício físico, e assim, falando agora da prática mesmo do exercício físico. A gente sabe que ela traz vários impactos positivos, não só na esclerose múltipla, né? Como cardíaco, né? Para quem tem outras doenças crônicas, para a memória, né? A gente sabe que hoje é um fator de proteção. Então, assim, o que você orienta aí para um paciente com esclerose múltipla? Tanto aquele que tem o exame neurológico completamente normal, como aquele que já possa ter alguma incapacidade. Bom, eu sempre falo para os dois, né? Para quem tem um exame mais normal, né? E eu sempre falo no exercício físico como proteção, como prevenção, né? Mesmo porque, às vezes, o exame físico, às vezes a percepção dele ainda está normal, mas ele já é um paciente que é previamente sedentário. Então, você vai fazer um teste de força com ele, em vez dele ter eu sempre explico que a força a gente testa manualmente, ela varia de 0, que é a força sem nenhuma força, até 5, que é a força como se fosse de um atleta, de alguém que treina bastante. Uma média dos pacientes de esclerose múltipla têm uma força grau 3. O que é isso? Essa força grau 3 é que eles conseguem vencer a gravidade, então eles conseguem fazer o movimento sozinho, mas se põe uma carga, esse movimento não vai sair tão bom, vai ter uma compensação, ele não vai conseguir fazer. E aí, se a gente pensa que a maioria dos pacientes tem esse grau de força 3, ou seja, ele já tem uma fraqueza muscular prévia, né, antes até do diagnóstico, se vem um surto para esse paciente, ele vai perder essa força muscular muito mais rápido, ele vai cair para uma força 2, né? E aí vai ficar mais difícil de se movimentar. Então, quando a gente fala de prevenção, é ganhar reserva funcional, né? Eu sempre falo que é transbordar o copo. Quando a gente enche o copo, a gente sempre deixa uma bordinha para não derrubar a água. E quando a gente fala dos pacientes recém-diagnosticados, ou que não tem ainda muito sinal neurológico, né, muito sintoma, a gente quer que esse copo transborde, você fique muito forte, você treine o seu equilíbrio antes que você tenha esses sintomas. Porque aí você vai conseguir, se a gente bate na madeira,
Mas se vier um surto, você vai conseguir se recuperar muito mais rápido, não vai ter tanta perda. Então, quem ainda não tem, eu falo que esse é o grande benefício, a gente fazer, né, buscar a física, buscar exercício, para você conseguir essa recuperação e essa manutenção. Uma coisa que a gente nota, né, e que pode gerar o sintoma paroxístico, né, e no verão a gente tem que tomar muita coisa, que existe o projeto verão, né? O projeto verão é uma pessoa que quer chegar ali próximo de ir pra praia ou próximo ali e quer assim, virar rata de academia, quer fazer toda atividade, compensar os meses anteriores. E aí eu falo com o paciente o seguinte: você tem que conhecer seu corpo, que é essa noção corporal. Porque o sintoma paroxístico, que pode ser aquela piora de um sintoma prévio, ele está relacionado ao excesso também, né? Ele está relacionado ao calor, mas ele também está relacionado ao excesso. Então, uma coisa que é importante que você falou aí, é que assim, o paciente tem que entender o limite dele, né? Porque se ele for até o limite e ultrapassar esse limite, eu costumo dizer que é como se fosse uma barrinha de energia. Igual de videogame, ele vai esgotar aquela barrinha de energia e depois para ele recuperar vai demorar mais. Como que seria essa orientação para ele? Qual que é aquele ponto de corte ali que você acha, assim, olha, quando você está ali orientando, com todo aquele, lá na balance mesmo, na sua clínica lá, que está lá um supervisor, um educador olhando, orientando, só, não, agora nós vamos parar com esse aqui, porque chegou um pouquinho. Existe essa maneira de vocês terem uma noção para mensurar? Como é que vocês estão fazendo aí? Eu falo que controle, né, da fadiga, do calor, é muito uma relação de confiança, né? O paciente tem que confiar no profissional e o profissional tem que confiar no paciente. Por quê? A gente vai depender das respostas dele e também do nosso conhecimento do paciente. Então, geralmente no começo a gente sempre vai com o pezinho atrás e vai acompanhando, né? Então a gente vai observar como é que ele tá fazendo o movimento, quais são as respostas que ele dá, como que tá o movimento. Se a gente começa a perceber que o movimento tá falhando muito, ou a pessoa tá ficando muito cansada, ela tá ficando mais ruborizada, mais vermelhinha. Isso tudo são sinais. Quando a gente já conhece pacientes, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 6 anos. Então eu já conheço ele de trás pra frente, de frente pra trás. Ele pode falar que ele não tá cansado, mas eu sei que ele tá cansado. Aí a gente vai parando, né? A gente fala, ó, tá bom, para um pouquinho, respira, vamos beber uma água. E aí a gente vai mudando o exercício, vai dando uma respirada junto com ele. O que a gente sabe, né, assim, que a atividade física e o exercício físico, em especial o aeróbico, né, a gente já tem dados que o cérebro tem a substância cinzenta e a substância branca, né? Então, se fazer atividade física, né, aumenta a substância cinzenta, previne contra problemas de memória. A gente sabe que a atividade física, né, sempre fica assim, alguns estudos científicos mostram que impede surto, outros que não, mas a gente sabe o seguinte: fazer atividade física também ajuda a regular o peso, né? A gente fala que o índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado ali, para quem tem esclerose múltipla tem que ser abaixo de 27, que é o ideal, né? Porque a gente sabe que o IMC acima de 27 é um cuidado. E quando você faz uma coisa que é prazerosa, igual ir numa atividade física, um exercício físico, ir lá numa academia, ou sair para caminhar, fazer alguma coisa, isso puxa outras coisas, né? O cara quer melhorar a dieta, isso vai melhorar o sono, né? Então, assim, pra gente trazer aqui algumas dicas. Primeiro, de exercício físico. Pensa assim, o que aquele paciente que não consegue ir na academia, seja porque não tem condições financeiras ou porque não tem um horário, querendo estar treinando ali, tem alguma coisa em casa que você acha que ele possa fazer assim para já ser um exercício físico? Você pode dar de dica para ele aí? Sim, sempre temos possibilidade de fazer exercício. Eu sempre falo que quanto mais perto você tiver de um profissional te acompanhando, melhor vai ser, né? Porque a gente vai observar os erros, os acertos, vai conseguir orientar melhor. Mas, nesses casos, tô sem dinheiro, enfim, né? Tempo. Existem formas, até no meu próprio canal do YouTube já disponibiliza algumas aulas de pilates, alguns exercícios para vocês fazerem. Mas o primeiro exercício que a gente consegue fazer, e que é muito bom, né? Que todo mundo deveria fazer, ou pela manhã ou pela noite, são os alongamentos, né? O alongamento é uma forma de você
poder colocar seu corpo em movimento. É uma espécie de fortalecimento muscular. Não é igual você pôr uma carga e levantar peso, mas você está cuidando do seu músculo e que você consegue fazer em casa e faz com que você se sinta melhor. Então, eu gosto muito de orientar para quem ainda não começou, quer começar e começa pelo menos se alongando em casa, né? Fazendo aqueles alongamentinhos sentados, deitados, até alguns em pé, dependendo do caso. Já começa muito bem para você dar esse primeiro passo, né? A gente sempre fala aqui na Balance que as pessoas têm que dar o primeiro passo. Então, o alongamento já é o primeiro passo para você conseguir cuidar de si, né? Quando a gente vai falando de fortalecimento ou exercício de mobilidade, outros tipos de exercício, o acompanhamento profissional vai se tornando cada vez mais necessário, né? Porque a gente vê que às vezes a pessoa vai sozinha na academia, numa Smart Fit da vida, que não tem orientação, às vezes ela vai fazer errado e vai se machucar. E não é o objetivo do exercício. A gente sempre fala que o exercício não tem contraindicação nem reação adversa, desde que você faça acompanhado e faça direito. Né? Então, essa é a grande importância. Mas para fazer sozinho em casa, alongamento, sem dúvida. Lembrando que o exercício físico, a atividade física, ele não é fator de risco naquele paciente que sai da academia, sai da clínica, eu tô com a perna um pouquinho mais fraca. Isso não quer dizer que ele vai ter um surto, tá, gente? Às vezes o paciente me pergunta aqui, Rodrigo, e se eu fizer uma atividade física, eu gosto de correr, a Camila tá até aqui, ela é maratonista já, sabe? Assim, ela já tá no nível... Aí, se eu falar maratonista, pode brigar comigo, eu não sei se ela fez 21K ou se ela fez 42K, eu não sei se ela tá aqui ainda. Então, assim, se ela chegar no nível lá, entre o 22 e 42 quilômetros, ela já correu 21, quer correr 42. Rodrigo, mas às vezes eu sinto a minha perna um pouquinho dormente. Tem que parar? Não precisa parar, entendeu? Isso não é fator de risco para ter surto. Isso é importante esclarecer para o paciente. E eu sei que já trouxe algumas dicas que eu vou falar aqui já para eles. É o seguinte, primeira com relação à fadiga e preparo pré-atividade física, pré-exercício físico, hidratar bastante. Se o paciente tem problema na bexiga, começa a hidratar antes de sair de casa, né? Assim, deixa o intervalo de 2 horas, dá 1h30 ali, aí depois sai, mas não deixa de hidratar. Segunda coisa, um banho gelado, né? Antes de sair de casa Eu não faria essa aí não, tá? Vou deixar claro que banho gelado eu não somos sinônimos. Eu também não sou muito amiga deles também não, então, mas pra eles ajuda. Além do banho gelado, você falou de durante a atividade física, né? Às vezes, além de hidratar, você falou de coisas simples, como o ventilador no pescoço, pegar uma toalhinha molhada e colocar nas áreas assim que estão mais quentes, né? A gente falou do ambiente refrigerado. Então, assim, se a pessoa vai fazer uma academia, tem que ser uma academia que tem um ar-condicionado, né? Ela também não pode ir para um lugar que ela já chegou lá e já tá quente, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante. Roupas, né? Então, roupas adequadas. Às vezes o paciente, igual você contou a história do seu paciente. Chegou lá de calça de moletom num calor. Às vezes põe uma meia muito alta, roupa comprida, né? Então, usar roupas frescas, né? Uma boa noite de sono, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Isso a gente está falando que é para prevenir uma coisa pro dia de hoje, vamos dizer assim, né? Para eu não ter fadiga, para eu tentar diminuir o sintoma paroxístico. E a gente também falou daquilo que vai prevenir, ou seja, que pode mudar a história natural da esclerose múltipla, que é o exercício físico, né? Então a gente sabe que quem tem, né? A gente não está falando sobre isso hoje, mas uma dieta adequada, um sono adequado, mantém ali o peso, né, abaixo do índice massa corporal menor que 27, evita abuso de sal, de açúcar, não fuma, ele está mudando a história natural da esclerose múltipla. Ou seja, aquela pessoa que hoje tem 30 anos, quando ela tiver com 60, ele está se protegendo, né? E você deu algumas dicas aí dos exercícios físicos, né, de como vocês fazem também na clínica. Então, assim, fala pra nós agora daquela pessoa, que é igual eu falei da minha paciente, que não tá no nível simples, vamos dizer assim, não tá no nível easy ali da atividade física, que quer fazer realmente, quero ser atleta. A gente sabe que tem pessoas com esclerose múltipla aqui, a gente já pensou de compartilhar aqui, eu não vou citar o nome delas, porque eu não sei se elas permitiriam, mas assim, que fazem Ironman, que fazem maratona, que são fisiculturistas, entendeu? Então, assim, pra esse tipo de pessoa, como é que você vê isso também? Eu sou devota de que exercício físico é agente transformador de vidas. Eu acredito piamente nisso.
Então, eu sou muito fã de quem realmente quer aproveitar, né, o exercício físico e partir para ser um atleta, né? A gente sabe que ser atleta não é fácil, né? Exige esforço, dedicação. Mas eu gosto muito dessa ideia, né? E se eu pudesse transformar cada um dos pacientes de EM em atletas, né, que eles tivessem um gosto especial pelo exercício físico, seria fantástico, porque a gente sabe, né, o quanto eu vejo no meu dia a dia, né, algo que é muito recorrente dos pacientes é falando assim, nossa, eu queria ter começado antes, eu queria ter podido fazer exercício para que hoje eu estivesse melhor, que você falou mudança da história natural, eles falam muito disso. E para quem consegue tomar esse gosto do exercício, né, e se transformar num atleta, seja um corredor, seja um levantamento de peso, seja corrida, que nem a que foi nas Olimpíadas, que foi pro para-atletismo, né? Então, a gente tem muitos casos. E que é possível, independente do seu tipo de esclerose múltipla. O Neto tá aí, ó, o Neto é ultramaratonista. Eu ia falar dele agora aqui. Tem o Neto, tem o Gil, tem uma galera aí que faz, o Diogo que faz levantamento de peso, enfim, tem muitas histórias lindas que é possível. Às vezes as pessoas, como você disse, minha perna puxa, a coisa que eu mais ouço, né, como eu falei, eu cuido bastante de quem tem fadiga, as pessoas falam, eu não levanto nem o meu braço, como é que eu vou conseguir controlar a fadiga? Mas você não levanta o seu braço, será que é porque você não faz atividade física, exercício, né? Talvez se você fizesse, você já conseguiria levantar mais o seu braço, você já conseguiria cuidar mais de você, né? Ter mais disposição, ter mais ânimo. Então o exercício ele vem mudando passinho por passinho cada um desses fatores que hoje você se sente mais cansado, com mais dificuldade de andar, mas com o tempo você vai se sentindo melhor. Se informar sobre esclerose múltipla é importantíssimo. Saber a fonte dos conteúdos que você busca é mais ainda. E para isso, eu tenho um convite para te fazer, para você me seguir lá no Instagram, que está recheado de conteúdo sobre esclerose múltipla, hábitos de vida e como você pode viver bem. Você quer saber como me encontrar lá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai direto para o meu Instagram. E chegando lá, me manda uma mensagem, me manda um direct falando que você me encontrou aqui no YouTube, que vou ter o maior prazer em conversar com você. E aproveita e já me conta a sua história. Eu adoro conhecer a história de cada um de vocês.